Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no estado de Goiás para acompanhar como é que estão as lavouras dessa segunda safra de milho. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Joel Raganin, ele que é presidente da ProSoja de Goiás, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Joel, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. O prazer é nosso em poder participar do programa do Notícias Agrícolas, né? E esclarecer um pouco como é que está a situação da safra aqui no estado de Goiás. Joel, como é que foram as condições para o produtor goiano plantar sua safra nesse ano? Deu para manter esse plantio dentro de uma boa janela ou teve atraso por aí também? Olha, novamente, nós, como já ocorreu em outros anos, nesta safra de milho, nós tivemos um pequeno atraso aí na janela de plantio, muito em função do atraso do ciclo da cultura da soja e também de algumas dificuldades no momento da colheita em relação ao excesso de chuvas. Então, nós entramos aí numa época não muito adequada para o plantio do milho safrinha. E isso explica um pouco essa pequena redução que nós tivemos na área de milho aqui no estado e um aumento consequente nas áreas de cultivo de sorgo e de outras culturas que substituem o milho em função da janela de plantio. E aí, depois desse plantio, como é que o clima tem se comportado para garantir o desenvolvimento dessas áreas? Olha, diferentemente dos últimos 2 anos, nós tivemos aí problemas relacionados ao déficit hídrico nos meses de abril e maio. Nesse ano, até o momento, a gente encontra condições, de certa forma, favoráveis, né? Claro que existe uma certa desuniformidade no regime hídrico no estado, mas as lavouras, sim, receberam chuvas no mês de abril, né? Essas lavouras estão num estado regular, né? Elas estão aí se desenvolvendo bem, e é claro que os meses de maio e junho ainda determinam esse potencial de produção das culturas implementadas na segunda safra, e ainda existem os riscos, é claro, né, de pragas e doenças que são muito comuns de ocorrência nas nossas lavouras, né. Dá para dizer que a safra se desenvolve bem, e se continuar da forma que está, nós teremos um bom potencial produtivo. E qual que é esse potencial que pode ser atingido, Joel, se tudo continuar correndo bem? Olha, nos últimos anos aí nós tivemos aí em relação àquilo que é uma média esperada, quebras em torno aí de 30% a 40% nesse potencial produtivo, né. Nós acreditamos, né, que se esse potencial for confirmado por um clima favorável, nós possamos chegar aí a mais de 6 toneladas por hectare aí de média nas lavouras de milho. E aí, Joel, olhando para o lado do mercado, como é que está a comercialização para esse milho, né? A gente tem acompanhado um recuo nas cotações, isso tem influenciado na maneira com que o produtor se posiciona no mercado nesse momento? Olha, nós podemos identificar nesse momento uma condição praticamente, vamos dizer assim, parada em relação à comercialização de milho que será colhido, né? Os produtores estão muito conservadores, até mesmo porque as ofertas de compra são pequenas e há preços que não remuneram a atividade do milho segunda safra no estado de Goiás. Da forma como está, nós estamos bastante preocupados, né? Estamos buscando aí estratégias que possam minimizar essa quebra significativa nas cotações do milho e também enfrentar alguns outros problemas que são muito comuns aqui relacionados à logística, armazenagem e o escoamento dessa safra, que nesse ano promete ser uma safra com volumes normais de produção para o estado de Goiás. Até, né, Joel, diante dessas boas perspectivas de produção, essa questão de armazenagem, de escoamento ganham ainda mais importância, né? Sim, nós temos duas características que vêm ocorrendo aí, principalmente no último ano, e esse ano se repete, que é um atraso desse processo logístico de safra, né? Nós estamos observando isso na soja, uma retenção desse grão dentro do estado,
e isso tem ocupado espaço armazenário. Nós temos hoje uma safra de milho que promete bons volumes, e isso, claro, concorre por esse espaço estático de armazenagem. Se nós não tivermos uma logística de saída desse grão do estado de Goiás, podemos enfrentar grandes problemas. E aí, Joel, para a gente aproveitar também esse contato, nos últimos dias a gente teve a retomada nos holofotes daquela discussão sobre a taxação do agro aí no estado de Goiás. Como é que vocês da ProSoja, até como representantes dos produtores do estado, estão acompanhando essas novas movimentações, essa retomada nessa discussão sobre a taxação? Nós estamos bastante ansiosos com esse julgamento da STF, né, sobre a questão desta liminar que nos permitia não recolher o Fundeinfra, né? Infelizmente, a decisão foi contrária aos interesses dos produtores e às necessidades dos produtores. Nós continuamos muito contrários, né, à implementação de taxas para o agronegócio, principalmente nesse ano em que nós já estamos trabalhando com margens. Então, o fundo representa um aumento desse prejuízo e com certeza não vai representar grandes benefícios aí para o desenvolvimento do agronegócio no estado de Goiás. Joel, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor todo esse cenário das lavouras, da comercialização aí no estado. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu gostaria de complementar só dizendo aos produtores, né, que tenham o máximo de atenção em suas lavouras, né, mantenham os cuidados nas suas lavouras, temos uma promessa de um bom potencial, e que estejam sempre atentos, né, às novidades e que busquem as melhores oportunidades aí para a gente enfrentar esse ano que promete ser um ano bastante difícil. Joel, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente trazer os resultados finais dessa safra de milho em Goiás. Um abraço, até a próxima. Um abraço, eu agradeço a participação, um grande abraço aos produtores. O Joel Haganin, ele que é presidente da ProSoja de Goiás, conversou com a gente para mostrar como é que estão se desenvolvendo as lavouras de milho dessa segunda safra lá no estado goiano. Joel destacando um plantio um pouco atrasado com relação à janela considerada ideal, mas um clima positivo até o momento, o que vai garantindo perspectivas positivas para a produtividade, que é estimada nesse momento em torno de 6 toneladas por hectare. Essa é a previsão, a expectativa da ProSoja de Goiás, caso as condições climáticas continuem favoráveis. O Joel até destacou que os meses de maio e de junho ainda vão ser bastante fundamentais para a manutenção desse alto potencial produtivo, mas pelo menos por enquanto as perspectivas são boas. Já quando a gente olha para o lado do mercado, da comercialização, aí o produtor está mais receoso, está com um cenário não tão positivo, os preços do milho recuando neste momento lá no estado de Goiás também, poucas oportunidades de negociação e aí preocupações não só por conta desse preço baixo que não remunera o produtor, mas também com relação à logística, a armazenamento. O Joel destacando que a soja foi bastante retida, os grãos de soja da safra que foi recém-colhida, a safra de verão 22-23 dentro do estado. Isso tirou bastante espaço dos armazéns. A colheita do milho vai vir aí na sequência, com essa expectativa de bons volumes. Então, essa preocupação com relação à armazenagem, escoamento da produção, também já está na cabeça do produtor goiano. Agora eu vou ficando por aqui, mas você aproveite para se inscrever no canal do Notícias Agrícolas no YouTube. Por lá você pode acompanhar os nossos vídeos, as nossas entrevistas. Também deixe o seu like, mande a sua pergunta, o seu comentário, interaja conosco e com a nossa programação. Você também pode clicar no sininho, assim você ativa as notificações e fica sabendo de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Então continue ligado no Notícias Agrícolas.